Jó. Segundo Jó, capítulo 1, versículo 3, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhas, pois os 10 primeiros filhos morreram durante o período de intenso sofrimento ao qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente ele orava e buscava Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Então, em qual época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Mas será? Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio da espada. Como se não bastasse tudo isso, os filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E no meio deles estava novamente Satanás. Outra vez o Senhor perguntou a ele sobre Jó. Dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Ele foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. A resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isso ser injusto. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. Então se compadeceram e choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra, tamanho sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos.
Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó da sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura, e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram.